Sai para fora, esse Adão. Esse Adão, o Adão que eu criei. O Adão que eu formei, sai para fora. Não esse Adão que está em pecado, está se escondendo. Não esse Adão que está trazendo pecado, iniquidade para o mundo. Não é esse Adão que eu estou chamando. Estou chamando o Adão que eu criei. Primeiro eu criei o Adão. Fiz ele e depois eu formei. Se você ler no livro de Gênesis, você vai ver que primeiro ele cria. No capítulo 12, depois ele forma. No 6º dia, ele cria o homem. Depois ele forma o homem. O Adão, irmão. É necessário que nós vemos ter uma transformação de dentro para fora. Deus, ele transforma nós. Mas quando nós queremos ser transformado por ele. E Deus, ele está chamando Adão. Cadê tu? Onde tu estás? Por que está se escondendo, Adão? Senhor, ele não quer saber, meu irmão. Ele quer que você confesse. Já que já pecou, já que já fez, mostra. Não, mas só que Adão, ele vai se justificar. Como que tu sabe que está escondido? Como que tu sabe que tu está nu? Não, porque foi a mulher que o Senhor me deu. Aí mulher, não, foi a serpente. O Senhor não quer, o Senhor quer que nós confessamos a Ele. O Senhor quer que nós, o Senhor não está procurando o culpado. O Senhor não procura culpado. Mas o que eu quero trazer a mensagem, irmão, é de dentro para fora. É um novo Adão que nós temos dentro de nós. Há um processo. É necessário que nós deixe acontecer esse processo mesmo que venha doer. Mas há um processo. Gênesis, aí no capítulo 3, no verso do capítulo 2, né? No capítulo 2, no verso 9, né? Capítulo 2, verso 15. Calma aí, show. Afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho. No verso 26, Gênesis, capítulo 1, verso 26, vai dizer assim. Todo mundo achou? E disse Deus: façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as árvores do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Ali, irmão, Deus ele cria o homem. Ali Deus criou o homem. Depois Deus vai formar o homem. Vamos ver aqui. E Deus criou o homem, né? Deus criou o homem para quê? Para dominar. Deus fala, e Deus abençoou, e Deus disse-lhe: frutificar e multiplicar, e encher a terra, sujeitar e dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que há semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, de árvore que dá semente, servoão para mantimento. Deus manda dominar, né, irmão? Deus manda nós dominar a terra, cuidar da terra. Agora aqui, Deus, eu sou meio...
versículo 7 do capítulo 2, vai dizer assim, ó: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Mas primeiro aqui Deus tinha criado. No versículo 26 do capítulo 1, Deus criou o homem. Depois que Deus vai formar. Primeiro Deus criou, depois Deus vai formar. É necessário que o Senhor venha formar em nós um homem de caráter, um homem de respeito, um homem de palavra, para que nós possamos fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Adão agora ele vai enfraquecer, ele vai agora errar, e vai deixar todo mundo com essa história. Aí o Senhor vai: onde tu estás, Adão? Cadê o Adão que eu formei? Cadê o Adão que eu criei? Cadê o Adão que eu soprei? Cadê o Adão que eu dei o fôlego da vida, que eu fiz a minha imagem e semelhança? Cadê esse Adão? O Senhor pergunta para nós: cadê esse Adão que nos formou? Só que, passa do tempo, nós acaba vivendo com o velho Adão. Deixa que as coisas da terra venham nos dominar. As coisas da terra não podem dominar nós. As coisas da terra foi feito para nós dominar ela, porque Deus fez tudo e depois fez o homem. Quando nós chegamos na terra, já estava tudo na terra, plantado, tudo. Nós que temos que dominar. Deus quer formar em nós um caráter, um Adão novo. Assim como Ele fez com Pedro. Assim como Ele fez quando... Quem disse, Jesus falou: quem Ele disse que eu sou? Jonas, Simão. Primeiro Deus chama ele de Simão, depois chama ele de Jonas, Simão, depois chama ele de... Vai lá, Mateus 16. Mateus 16, versículo 13. Mateus 16, versículo 13, vai dizer assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia, Felipe interrogou o seu discípulo, dizendo: quem diz aos homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outro Elias, outro Jeremias, outros dos profetas. Disse ele: e vós, quem dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjona. Barjona, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas Deus, meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Simão Pedro, Simão Barjona. E depois o Senhor fala: tu és Pedro. Tu és Pedro. Aí vai ordenar ali, vai profetizar ali, vai mostrar para ele para que ele foi chamado. Vamos ler lá: para que ele foi chamado. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que é ligado na terra será ligado no céu, e tudo o que é desligado na terra será desligado no céu. Tu entende que é um processo, que nós possamos estar nesse processo do Senhor, porque Pedro, primeiro ele vai ser apresentado como Simão Pedro, depois ele vai ser apresentado como Simão Barjona, depois ele vai ser apresentado como Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. E teve um processo para que Pedro, ele negou, ele fez tantas coisas, arrancou a orelha de Malcolm, aquele homem, Malcolm. Ele fez tanta coisa, mas Jesus ali formou nele a igreja. Ele foi o pastor da igreja primitiva.
Ele levou o povo. Hoje o evangelho chegou também por ajuda dele. Morreu crucificado, mas preferiu ser de cabeça para baixo. Me crucifica, mas eu não sou digno de ser crucificado igual o meu Jesus. Eu quero ser de cabeça para baixo. Então há um processo que nós possamos entrar e deixar que esse processo venha nos formar um homem de caráter, um homem de respeito, um homem de palavra, um homem com o caráter formado em Cristo. Que quando o Senhor, e aí Luiz, chamar nós por nosso nome, nós não possa se esconder. Quando nós ouvir a voz do Senhor, nós não venha se esconder, porque o pecado faz nós esconder. O pecado nos afasta de Deus, e que nós possamos deixar a iniquidade de lado. Deus, ele antes de chamar Davi, teve um processo para que depois Davi viesse a reinar. Teve um processo. Davi teve que matar o urso, teve que matar leão, teve que aturar a rejeição dos seus irmãos, teve que aturar, né, ali os seus irmãos quando ele foi levar a comida. Ele já tinha sido consagrado, a rei, mas agora ele vai na obediência. Ele vai lá obedecer o seu pai. Seu pai Jessé vai mandar ele levar comida para os seus irmãos que estão na guerra. E quando eles chegam na guerra, ele vê aqueles gigantes afrontando Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ele vai olhar e o seu irmão vai falar: o que você está fazendo aqui? Mas o seu irmão viram que ele foi consagrado, irmão. Ele teve que passar ainda nesse processo das humilhações dos seus irmãos. Seus irmãos, o que está fazendo aqui? Sai daqui. Isso aqui não é teu lugar. Olha o que nós está passando. Aqui é lugar para soldado, para guerreiro. Mas Deus, ele capacita aqueles que ele escolhe. Há um processo. E agora ele vai agora levar e vai falar: não, quem é esse circunciso que tenta afrontar o Deus de Israel? Quem é ele? Não, pode ir lá falar. Pode ir lá mostrar, pode falar para Saul, para o rei. Pode ir lá falar para o rei. E o rei ali vai chamar ele, vai dar uma couraça para ele. Mas o Senhor não quer que nós use a couraça de Saul. O Senhor quer que use a couraça de Deus. O Senhor, ele não quer que nós use a roupa dos outros, a arma dos outros. O Senhor quer dar para nós aquilo que ele tem para a nossa vida. Não, eu quero é Davi, não quero a arma de Saul. Eu quero o Davi que eu chamei. E Davi agora vai lutar com uma pedra, com uma funda, e vai tacar naquele gigante. Ele vai matar o gigante vai morrer, ele vai arrancar a cabeça, e assim vai indo. Mas e aí, Davi, ele foi rei, Davi governou logo, depois da unção? Não, teve tudo isso, ele teve que correr de Saul. Saul agora vai tentar matar ele. Ele vai ali na obediência, ele vai arrancar um pedaço da orla de Saul. Quando Saul vai no escondidinho fazer, né, a sua necessidade. Quando ele chega lá embaixo: ô rei, Saul ainda estava ali respeitando a autoridade que estava sobre Saul. O Senhor me deu hoje na tua mão, mas quem sou eu para tocar no ungido do Senhor aqui, ó? Aí ele vai olhar mas mesmo assim ele continua. E depois Davi vai para a caverna. Davi sofre na caverna, mas na caverna também ele ajudou 400 homens que estavam endividados, pessoas que estavam... Há um processo, irmão, para Deus nos chamar. Há um processo, mas que nós possamos encarar esse processo. Aí depois que Davi vai se tornar rei, depois de tanta perseguição, depois de tantas lutas, há um processo, cara. Aí vem Jefité, um homem filho de uma prostituta, em Juízes 11. Ele vai ser expulso da sua casa. Sai daqui, tu não vai herdar nada aqui. Ele vai para Tobi, um lugar onde só tinha traficante, lugar leviano, onde só tinha viciado, onde pessoas que não davam nada, pessoa rejeitada, pessoa maltrapilha. Mas ali que ele também se formou, irmão. E depois vão chamar ele, e ele vai governar, ele vai ser o 7º rei de Israel. O 7º rei de Israel. Então há um processo para que nós possamos
fazer aquilo que o Senhor vem nos chamar para fazer. O Senhor pega Ezequiel 1,37, bota ele no vale de ossos secos, bota ele num vale. E aí, pode profetizar, ele vai profetizar, vai acontecer um milagre ali. Mas depois desse processo, depois dele ir para o vale, depois dele ver tudo aquilo, o Senhor leva ele lá para Ezequiel 47, para o rio Quebar, para o nível mais alto. O nível mais alto. Depois só tu lê tudo que eu estou falando. Só ir lá, você vai ver que tudo tem um processo na vida dos homens, irmão, quando Deus chama, que nós possamos ficar dentro desse processo dele, mesmo que o processo venha a doer, mesmo que o processo venha a ser uma cisterna, mesmo que o processo venha a ser uma rejeição, mesmo que o processo venha a ser um deserto, mesmo que o processo venha a ser longe do seu pai, longe da sua mãe, longe dos seus amigos, longe da sua infância, mas há um processo, cumpra, permaneça, que Deus vai nos honrar. José também tinha um processo, tinha um sonho, mas ele permaneceu no processo do Senhor. Ele permaneceu no processo. Daniel também, irmão, permaneceu no processo. Deus quer chamar nós, o Adão que ele formou dentro de nós. O segundo Adão que ele formou tem um processo. Tem um processo que nós possamos ficar nesse processo, mesmo que nós venha ser moído, mesmo que nós venha, passar as humilhações, mesmo que nós venha ser humilhado, porque nós vamos ser humilhados, é um processo, há um preço a ser pago. Ainda tem dos leões, ainda tem lá a caverna dos leões, ainda tem, nós temos que ir para lá, nós temos que ir para a forma, nós temos que ir para a forma, mas na forma que Deus vai, para a fornalha, mas na fornalha que Deus vai nos dar a vitória. Sadraque, Mesaque e Abednego, o nome que foi dado para ele naquele mundo, naquele tempo, eles foram, mas tudo tem um processo. Tudo tem um processo, irmão. Tudo tem um processo. Neemias largou tudo e foi fazer ali as coisas do reino, viver as coisas do reino, porque tem um processo. Fique no processo do Senhor para ser formado, para que Deus venha chamar nós. Adão, onde tu estás? E nós não venha se esconder, fazer como Isaías fez ali no capítulo 6 de Isaías. Capítulo 6 de Isaías. Isaías vai falar, é isso que o Senhor quer. Eu habito no meio de um povo impuro. Isaías capítulo 6. Eis-me aqui, envia-me a mim. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu erguido enchia o templo. Vamos para o versículo 8. Depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? E que há de ir por nós? Então disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, diz a este povo: ouvi de fato e não enchei de verde em verdade, mas não percebeis. Enguarda o coração deste povo, endurece os ouvidos e fecha os olhos, não venha ele ver com os seus olhos e ouvir com os seus ouvidos, entende com o seu coração e converta-se a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? Respondeu: até que assole as cidades e fique sem habitantes nas casas, não fique morada e terra sem assolação. Versículo 5 vai dizer: então disse eu: ai de mim, que vós percebo, porque eu sou um homem de lábios impuro, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O Senhor quer chamar nós, irmão. Isaías vai profetizar muitas coisas. Deus, ele tem algo com nós, mas que nós possamos ser sarados.
Que nós possamos deixar o novo Adão que está dentro de nós sair para fora. Dói, vai doer. Tu vai gemer. Tu vai orar e vai falar: Senhor, onde tu está? Senhor, o que eu fiz? Senhor, aonde eu errei? Senhor, ninguém está me ouvindo. Senhor, eu não sei o que eu fiz. Me mostra onde eu estou pecando. Me mostra. Ei, vai gemer, tu vai fazer essa oração. Você que tem um chamado, você que Deus está chamando para esse processo, vai se sentir sozinho. Jeremias, ele se sentiu sozinho no calabouço. Teve um calabouço, meu irmão. Jeremias foi um homem chorão, né? Porque viu o povo sofrendo e sentia a dor do povo. Mas Jeremias viu a profecia dele se cumprir. Jeremias viu o rei sendo pego quando ele falou: se entrega, rei Ezequias, se entrega, porque eles vão arrancar os teus olhos, eles vão acabar com a tua família. Se entrega. Mas ele viu, ninguém deu crédito. Jogaram ele no calabouço, queimaram as cartas que ele mandava, que ele fazia. Ele fazia de novo as cartas que Deus mandava ele escrever. Ninguém acreditava quem ele era. É assim, irmão, é um processo. Mas nós temos que entender, nós temos que compreender que nós estamos nele. Ele está em nós. Ele nos criou, ele nos formou, ele assoprou o seu espírito dentro de nós. Nós somos a única matéria feita pela mão dele, com as digitais dele. Nós temos a digitais do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque ele fala: façamos. Ele não diz: vou fazer. Não, ele: façamos ao homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E fez nós temos a digitais dele, e que a minha digitais é diferente de todos. A nossa digitais não é igual a de ninguém, é única. A nossa identificação é que nós possamos se identificar, ter a identificação de Cristo dentro de nós, possamos mostrar esse novo Adão dentro de nós. Isso que o Senhor quer, irmão, que nós possamos compreender todo esse processo. Quando você estiver chorando, quando você estiver agoniado na tua casa, no teu sozinho, cadê? Onde Deus está? Minha oração não está sendo respondida. Por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo isso comigo? Por que está assim? Está acontecendo isso na minha vida? Meus amigos me abandonaram? Por que estão me caluniando? Por que estão... Irmão, é um processo. É um processo. É um processo. Enquanto pegava aquele jovem que acabou de ser levado a diácono, pegaram ele, jogaram ele, encheram ele de pedra. É um processo. As pedradas, caluniaram ele, é um processo. Mas ele viu, só ele viu, mais ninguém viu. Enquanto todo mundo estava tacando pedra nele, só ele viu os céus abertos. No meio da pedrada, no meio da luta, da dor. Ele não falou: ô Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Não. Ele viu os céus abertos, ele viu o Senhor à direita de Deus, irmão. Em Atos 7. É um processo. É um processo, nós temos que permanecer nesse processo do Senhor. Muitos homens de Deus passaram por esse processo. Passaram. Nem que nós grita lá quando nós não quer deixar esse novo Adão sair dentro de nós, nem que nós grita quando estiver lá dentro da baleia. Clama. Jonas clamou 3 dias de dentro da baleia. O tempo que ele ficou lá, o Senhor foi e ouviu, jogou ele para fora. O novo Jonas, o novo Adão que estava dentro dele, ele começou a pregar, mesmo ele não querendo pregar. Há um processo. Entenda o processo, faz o que o Senhor está mandando, mesmo que venha doer, mesmo que ninguém venha te ajudar, mas o Senhor vai estar te ajudando, mesmo que você se sinta sozinho, mas há um processo. Cumpra esse processo, porque Deus tem algo para a nossa vida. E nós possamos dizer em Salmos, no capítulo 118, verso 7, vai dizer o que lá? Nós possamos dizer isso: não morrereis, mas vivereis e contarei as obras do Senhor. E no versículo 18 vai dizer: o Senhor me castigou muito, mas não me entregou à morte.
Mesmo que nós venhamos ser castigados, mas o Senhor nunca vai nos entregar a morte. O Senhor nunca vai nos entregar a morte, irmão. E fazer igual Paulo. Combati o bom combate. Guardei a fé, terminei a carreira. 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 7. E ele vai dizer no verso 8, porque tem preparado para mim, não só para mim, mas para todos aqueles que aguardam e esperam a vida de Jesus, a coroa da vida. Que nós possamos, e nós não vemos vender a nossa vinha, a nossa herança, aquilo que o papai nos deu, mesmo que venha tirar a nossa vida. Nabote, me dá isso aqui. Não vou te dar, cara. Não vou te dar. Me vende, não vou te vender. Mas eu tenho uma melhor do que a sua. Fique com a sua, mas isso aqui é herança do papai. Isso aqui é herança do papai. E mataram Nabote, mas Nabote não entregou o que era dele. Nós possamos ficar, irmão, que essa palavra possamos cumprir a um processo. Aqui nesse lugar você vai se sentir sozinho. Os profetas ficaram sozinhos. Nem que você perca a tua cabeça no deserto. Nem que tua cabeça venha assim, ó. É porque hoje nós ouvimos muitas mensagens. Muito pirulitozinho, muita pipocazinha, muita balinhazinha. E é necessário que você venha morrer, perder a sua cabeça. João Batista